Muito bem, segunda série, nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Peço que você me acompanhe aí do outro lado da telinha, tá bom? Muito obrigado a você que está participando das aulas, está acompanhando aí do outro lado, né? Sempre fazendo as atividades, fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. Muito obrigado por você estar participando, tá bom? E continue participando. Bom, nossa aula de hoje nós vamos estar dando continuidade aí sobre o estudo da geometria, né? Geometria analítica, não, na geometria espacial, né? E nós começamos aí a falar sobre os poliedros, explicamos sobre os tipos de poliedros, né? Quando é regular, quando não é regular. E hoje nós vamos estar começando aí uma nova parte do nosso conteúdo, que é o estudo dos prismas, tá bom? E é claro que a gente vai pegar esse estudo e fazer uma aplicação mais direta, né? Daquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia, e também a forma, né, de calcular a área, de calcular o volume, de reconhecer a figura, que figura é o que nós vamos fazer a partir de hoje, tá bom? Lembrando que também nós teremos aí um trabalho que eu estarei passando para vocês para a construção de figuras geométricas. Geralmente vocês vão estar construindo aí ou poliedros, ou prisma, ou pirâmides, ou corpos redondos, né? E esses corpos redondos vocês vão fazer uma explicação, tá? A apresentação explicando aí com que material você fez, qual é a área dessa figura, qual é o volume, como é que eu faço, exemplos reais. E vocês vão ter um tempo limite aí para apresentar para o professor Euler através de um vídeo, tá bom? Mas isso a gente vai ainda aprovar aqui através de projetos e enviar para vocês fazer a execução. Beleza? Bom, então vamos lá. Pegue aí o seu livro didático, acompanhe com a sua agenda as páginas de hoje. Nós vamos explorar da página 40 até a página de número 43, tá bom? 3 páginas aí para a gente acompanhar. Vamos lá. Nós vamos falar de prismas, né? Hoje nossa aula vai estar focada com o estudo dos prismas. Bom, então vamos para a nossa primeira definição, né? O que é um prisma? Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as duas bases se situam em planos paralelos. Olha só, nós temos vários exemplos de prisma, né? Nós temos o prisma triangular, nós temos o prisma quadrangular, prisma pentagonal e prisma que ele é um prisma hexagonal. Professor, explique pra gente aí qual é a diferença em relação a um prisma e também a um poliedro, né? Pessoal, a gente vai verificar, né, em relação a essas duas informações, que o poliedro nós temos aí relacionado com o número de faces. É claro que tem prismas aqui que são poliedros, né? Observação aqui, ó, nós vamos ter esse prisma aqui, né? Ele é um poliedro. Mas o que a gente vai ter cuidado em relação a esse formato de figura é o cálculo da sua superfície e também o seu volume, né? Que o nosso objetivo aqui é fazer esse estudo. E observe que essas figuras, elas são formadas, né, por 2 ou mais tipos, né? Geralmente por 2 tipos de polígonos, né? E essas faces que nós temos aqui, ó, por exemplo, desse aqui é formado por quadriláteros, né, e por triângulos. Esse aqui somente por quadriláteros. Esse aqui, ó, por quadriláteros e pentágonos, né? Aqui nós temos quadriláteros e hexágonos e assim sucessivamente, né? Observe essa informação. E lembre-se que a cada figura nós vamos ter uma fórmula, né, para determinar a sua área, a sua superfície. E isso é muito bom que vocês fiquem atentos, porque tem assunto que a gente já estudou. Por exemplo, área de um triângulo, área de um retângulo, área de um pentágono. Como é que a gente faz para calcular? A gente vai fazer essa complementação, mas é claro que a gente precisa relembrar esse conceito aí através de uma boa revisão, né? Bom, então vamos lá conhecer um pouco sobre os prismas. Eu quero que você acompanhe aqui, ó, o nosso GIF, né? E você pode ver a planificação desse prisma, né? Nesse caso é um prisma de base hexagonal, certo? E a planificação dele, observe que nós temos 2 hexágonos e é composto por 6 retângulos.
Então, o que eu quero passar aqui para vocês de informação bem adicional em relação a essa figura? Essa figura, ela é composta de face, né? Base superior e base inferior, base superior e inferior, certo? É composta também por faces, né? Por faces, observe que isso aqui são faces, né? Faces lateral, certo? Temos também aqui essas linhas que nós chamamos de aresta, né? Aresta lateral, certo? Então, temos vários elementos que a gente vai aprender hoje sobre o prisma. Mas a minha atenção voltada para essa situação é que muitas vezes nós temos em casa, nós temos contato com os prismas e nós muitas vezes não tocamos ou não percebemos, né, que nós utilizamos em nosso dia a dia. Um exemplo, uma caixa de sapato é um prisma, né? A piscina de vocês aí também pode ter um formato de prisma. Uma caixa de pizza, né, tem um formato de prisma. Enfim, a geladeira, o guarda-roupa, são vários exemplos que nós temos, né? E geralmente, algumas vezes, nós nos deparamos com situações em que precisamos identificar o que é uma base superior e uma base inferior de uma figura. Superior é algo que está acima, né? Inferior é algo que está abaixo. Então, pensando nessa ideia, nós vamos pegar aqui em relação à figura. A figura que nós temos aqui, nesse caso, é um prisma hexagonal, né? A base superior, né? Nós temos aí em relação à base superior um hexágono, assim como a inferior, certo? E na parte aqui, na abertura dela, na planificação, nós podemos perceber que também temos aqui, ó, retângulos. Então essa figura ela é composta por hexágonos e retângulos, certo? Bom, nós vamos estudar sobre o cálculo da sua superfície, ou seja, essa parte aqui toda, né? A parte aqui, nesse caso, rachurada, né? E também essa parte que está planificada no todo. Vamos estudar o cálculo da sua área. Como é que eu faço, professor, para calcular a área disso aqui? Ó, nós temos aqui um hexágono, então seria a área de 2 hexágonos mais a área de 6 retângulos, certo? E através das fórmulas a gente vai estar relembrando aqui vocês na resolução de exemplos a fórmula e a aplicação de cada um, tá bom? Beleza, vamos lá. Nós vamos começar falando dos elementos do prisma. Observe aqui, nós temos 6 elementos. Temos a base, como eu falei agora há pouco para vocês, a base superior e a base inferior, certo? A aresta, nesse caso, lateral, certo? A aresta lateral, como vocês podem verificar. A face lateral, né? Nesse caso aqui, ó, a face lateral. A base, nesse caso, superior ou inferior. A aresta da base. Então, nós temos a aresta lateral e a aresta da base, tá bom? E aqui, em relação à lateral dele, nós temos a altura desse prisma. Então, em outras palavras, vamos resumir, né? Existe aí, ó, a base, né, superior e inferior, a aresta lateral e a aresta da base, e temos também a altura, né? Nós temos então esses 3 elementos aqui reduzidos, né? Base, superior e inferior, aresta lateral e aresta da base, face e altura. São 4, na verdade. 4 elementos aí na forma de resumida, né? Então, esses elementos são os elementos do prisma, tá bom? Eu quero que você anote aí no seu caderno. Quando eu vou perguntar quais são os elementos do prisma, aí você vai responder base, altura, né? Altura, aresta lateral, né? Face lateral e aresta da base. Então, isso aí a gente vai aprender, claro, com a praticidade. Beleza. Então, vamos lá. Adiante, nós vamos começar a falar sobre os prismas regulares. Bom, turma, os prismas regulares é que nem os poliedros regulares. Tem certos poliedros que são regulares e outros são irregulares, né? Nesse caso aqui, os regulares é um prisma reto cujas bases são polígonos regulares. O que são polígonos regulares, professor? É aqueles que nós podemos traçar apenas, tocar em apenas 2 pontos, né? Em relação ao plano. Então, nós temos aqui o prisma triangular. Olha só, anotem aí. Quais são os prismas regulares? Temos 3 aqui exemplos, né? O prisma triangular regular, o prisma quadrangular regular e o prisma hexagonal regular. Esses 3 aqui, ó, nós utilizamos como exemplo para prismas regulares, certo? Bom, conhecendo essas figuras, nós temos também um prisma reto, né? Que é o que a gente vai verificar aqui, ó. Existe esse prisma
reto e existe esse prisma oblíquo, certo? O prisma reto nós temos a base, a altura, as faces laterais, né? Observe aqui, ó, face lateral. E aqui nós temos o prisma oblíquo. Observe que a altura aqui, ó, fica na lateral, bem na aresta, mas aqui a altura ela fica já de uma forma projetada, né? Fica quase fora. Então, eu quero que vocês tenham bastante atenção em relação a essas informações, porque vai ter situações aí de questões, né, que vocês precisarão encontrar. Então, por exemplo, se você tiver uma medida aqui dentro dessa figura, nesse caso, ela não vai ser a altura, né? Digamos assim, professor, colocar daqui, aqui vai ser a altura. Não, a altura fica aqui do lado de fora, tá bom? Aqui sim, fica na lateral, ou seja, na aresta, né? Então, nós temos aqui base, as faces laterais, né? Temos também a aresta aqui. Bom, essa é a diferença de um para outro. E lembre-se que aqui, ó, ele é reto porque ele forma um ângulo de 90 graus, né? Observe que ele forma um ângulo de 90 graus. É por isso que ele é chamado de ângulo reto. Então, nós vamos pegar aqui, ó, note que todas as faces laterais dos prismas retos são retângulos. Essa informação é adicional aí no item anterior, né? Todos são retângulos, nos prismas retos, tá bom? Ou seja, formam um ângulo de 90 graus, como eu falei agora há pouco. Beleza. Agora nós vamos fazer aí o reconhecimento de algumas figuras. Área da superfície de um prisma. Eu quero que vocês tenham bastante atenção aqui para esse assunto, porque precisamos relembrar alguns conceitos. Mas eu vou falar aqui para vocês de uma forma geral. Nós estudamos no bimestre anterior sobre a cálculo de área, né, dos polígonos. Mas eu vou falar aqui no geral das figuras planas. Nós temos a área do quadrado. Alguém lembra a fórmula da área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado, né? Que é igual a lado ao quadrado. Beleza. Área do retângulo. A área do retângulo é base vezes a altura. Não esqueça. Base vezes a altura é a área do retângulo. Área do paralelogramo. Mesma coisa. Base vezes a altura. Área de um triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Essa aí é a área de um triângulo. De um apenas, tá bom? Área de um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa aí é a fórmula para calcularmos a área de um trapézio. Área de um losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essa aí é a fórmula para calcularmos a área de um losango, né? E temos, no geral, essas fórmulas aí para a gente utilizar, né? Então, não esqueçam de anotar essas fórmulas, ou também pegar aí no livro de vocês, que vocês têm guardado, e trazer essas fórmulas para o caderno de vocês, para vocês não esquecerem, porque vão precisar aqui no cálculo da área da superfície de um prisma, né? Bom, então nós vamos, por exemplo, se a questão pede para você calcular a área da superfície lateral, ou seja, somente da parte lateral aqui, né? Você vai somar, ó, isso aqui significa somatória, né? Você vai somar as áreas das faces. Então, nesse caso aqui, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, né? São 4, então seriam 4 áreas, né? 4 vezes a área desse retângulo, certo? Então, é isso que a gente precisa entender. Bom, essa aqui só pediu a área da superfície lateral. Mas se a questão pedisse para você calcular a área da superfície total, então nós teríamos a área das faces, né, a somatória das áreas das faces, ou seja, das faces laterais aqui, mais a área das bases. Nesse caso temos duas bases, né, então vai ser vezes 2. Aqui, como nós temos 4 faces, seria vezes 4. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Por exemplo, professor, se eu quisesse calcular a área do meu quarto, o que eu teria que fazer? Bom, você teria que ter a medida da parede deles, né? Do seu quarto. Digamos que seu quarto é um retângulo, cada parede, né? Então seria 4 retângulos mais 2, no caso as duas bases, né? Mais 2 vezes a área do retângulo também, que a base são 2 retângulos, tá bom? Não sei, a não ser que o seu quarto seja tão quadrado a seu ponto de dizer que é um quadrado, né? Bom, então, para calcularmos essas figuras, precisamos relembrar esses conceitos de cálculo de área. Para isso, eu vou acompanhar com vocês agora aqui um exemplo do livro didático de vocês, lá na página de número 41, tá bom? Peço que você pegue o seu livro didático e acompanhe a nossa resolução aí. Olha só,
nós temos aí uma figura, né? E primeiramente vamos calcular a área AL, significa área lateral, né? Da superfície lateral do prisma. Com base na segunda planificação, podemos ver que basta calcular a área do retângulo de base 6L e a altura H. AL, significa área lateral, é igual a 6 vezes L vezes H. Bom, L é lado e H é a altura, como vocês podem observar, né? Letra A. Considerando a base do prisma, o que a expressão 6L representa? Pessoal, 6L, na figura que vocês têm aí na página de número 41, L mais L mais L mais L mais L mais L mais L, significa dizer que você está somando os lados, né? E soma de lados de uma figura é igual ao perímetro, né? Então, representa o perímetro da base, tá bom? O que representa, nós temos a letra A, representa o perímetro da base. Bom, temos a letra B. Agora vamos calcular a área ocupada pelas bases. Então, agora vamos calcular, né? Temos a figura. A letra B, vocês podem observar que nós temos a figura. Eu trouxe aqui um exemplo parecido, tá bom? Então, eu quero que vocês somente acompanhem a nossa representação e a resolução. Bom, a altura é 4 centímetros e a medida aqui da base é 2 centímetros. Pergunto a vocês, quais são as figuras que compõem esse meu prisma? Resposta, né? Esperada. São retângulos, né? Observe que são retângulos e quadrados. Essa figura aí que vocês estão vendo na forma planificada. Então nós temos 4, lembrando, considerando que são quadrados, aqui em cima nas bases, né? Então base 1 e base 2 são 2 quadrados. E na face lateral aqui nós temos 4 retângulos. Pergunto a vocês novamente, qual é a área de um quadrado? Professor, não sei, não lembro. Não tem problema. É lado, medida do lado vezes medida do lado, que é lado ao quadrado, né? Então, para calcularmos o lado ou a área de um quadrado, basta multiplicar a medida do seu lado pela medida do seu lado e encontramos a área. Qual é a área do retângulo? Para calcularmos a área do retângulo, basta multiplicarmos a medida da base vezes a medida da altura. Então, base vezes altura é a área do retângulo. Bom, então vamos fazer esse cálculo. Não esqueçam aqui, ó, a altura nesse caso, ou base, a altura é 4 e a base é 2. Vamos primeiro fazer o cálculo da área do quadrado, né? Então, observe, a superfície total do prisma é composta por 2 quadrados de lados de 2 centímetros e 4 retângulos de dimensões de 2 centímetros e 4 centímetros. Vamos pegar essas informações e vamos resolver aqui no lado. Temos área lateral. Área lateral, né? Observe a área lateral, são área de retângulos. Quantos retângulos temos na figura? 4. Qual é a fórmula para cálculo de área? É base vezes altura para retângulo, né? Então, quem é a base? A base é 2, quem é a altura é 4. Então, 4 vezes 2 centímetros vezes 4 centímetros, né? Observe que a fórmula, base é 2, altura é 4. Então, 4 vezes 2 vezes 4 é 8 centímetros quadrados, porque centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado, conforme a propriedade da potenciação. Na multiplicação de potência de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes, está aqui, ó. E 4 vezes 8 é igual a 32 centímetros quadrados. Essa aqui é a área lateral dos retângulos, né, da figura, são somente retângulos. Então a área lateral é 32 centímetros quadrados. Agora vamos calcular a área da base. Então a área da base é 2 vezes lado ao quadrado. Por que lado ao quadrado, professor? Porque são 2 quadrados. E qual é a medida do lado de cada quadrado? É 2 centímetros. Então vai ficar 2 vezes 2 centímetros quadrado. Então, quanto que é 2 vezes 2 centímetros quadrado? É igual a 4, né? Por que 8 aqui? Deixa eu só verificar aqui. Rapidão. Fiz a correção, gente, porque não era 2, era 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2 é 4. Beleza. Então, 2 vezes 4 é igual a 8, né? 8 centímetros quadrados. Bom, então a área da base é 8 centímetros quadrados. O que pede? Pede para nós calcularmos a superfície total. O que temos que fazer? Somar a área lateral mais a área da base. Então, somando a área lateral mais a área da base, nós temos aqui, ó, a área lateral mais a área da base, nós vamos ter como total 32 mais 8 é igual a 40 centímetros quadrados. Essa aqui é a área total aí dessa figura, né? Da página de número 42, da primeira figura da letra B, tá bom? Fizemos a nossa resolução para esse exemplo.
Agora vamos para a nossa o segundo exemplo que nós temos aí, tá? Então não esqueçam, ó. Por que eu fiz a correção aqui? Porque 2 elevado ao quadrado dá 4, né? Então 2 vezes 4 dá 8, certo? E fazendo a soma de 32 mais 8 vai igual a 40, que é a área total da superfície, tá bom? Se a questão pedir para você calcular somente a área lateral, você vai calcular somente a área lateral. Se a questão pedir para você calcular somente a área da base, você calcula somente a área da base. Mas se a questão pedir para você calcular a área total, você vai ter que calcular os dois, né? As duas fórmulas e somar o resultado. Tudo bem? Tranquilo? Observe que essa figura que nós acabamos de fazer é um prisma de base quadrangular, né? Então essa é uma figura de base quadrangular. A próxima figura que nós temos aqui é um prisma de base triangular, né? Observe que ele é composto de 2 triângulos e 3 retângulos, né? 2 triângulos e 3 retângulos. Qual é a medida, professor, deles? A medida lateral aqui, né, da altura é 2 raiz de 3 e a medida da base é 3 centímetros. Professor, mas ele só deu a base do triângulo, ele não deu a altura dele. Beleza, se ele não deu a altura, vamos ter que calcular a altura do triângulo, né? Mas nós temos a área aqui para calcular a área do retângulo. Quantos retângulos nós temos? Nós temos 1, 2, 3. Nós temos 3 faces, nós vamos calcular para 3, né? Então, fazendo o cálculo da área lateral, observem aqui a planificação. Ó, nós temos 2 triângulos e 3 retângulos, né? Vamos lá para a nossa consideração e resolução. Olha só, a superfície total do prisma é composta de 2 triângulos equiláteros de lado 3 cm e de 3 retângulos de dimensões 3 cm e 2 cm. Primeiro vamos calcular a área lateral, né? Então é 3 vezes, por que 3, professor? Porque 3 vezes a medida da base vezes a altura, ou seja, são 3 retângulos, né? Observe que ele fala aqui, ó, 3 retângulos. Então 3 vezes base vezes altura. Mas quem é a base? A base é 3 e quem é a altura é 2 raiz de 3. Então 3 vezes 3 vezes 2 raiz de 3. Bom, se fizermos direto aqui, nós teremos 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18, né? 18 raiz de 3 é o cálculo da área lateral. Então, quanto mede aí a área lateral dessa figura, desse prisma? 18 raiz de 3 centímetros. Agora vamos calcular a área da base, né? Serão 2 triângulos, né? Então 2 vezes a área da base. Observem, a área da base é lado vezes L raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso, a área da base vai ser 2 vezes lado é 3, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Bom, vamos para outra página do nosso slide, tá bom? Quero que você acompanhe aí, ó. Olha só, pessoal, eu substituí aqui o L, né, que é o número de lados, por 3. Um triângulo tem 3 lados, então é 3, né? E por que apareceu esses dois aqui, professor? O 2 é o número de triângulos que é composto essa figura. Então, 2 triângulos vezes o número de lados, que são esses números aqui, né? Beleza, agora vamos lá. Temos a mesma fórmula aqui, ó. Resolvendo, 3 vezes 3 é 9. 9 raiz de 3 sobre 2 vamos ter aqui, né? 9 raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Nós poderíamos muito bem simplificar esses dois membros aqui, né? Mas como nós temos aqui uma multiplicação e divisão de fração ao mesmo tempo, nós vamos ter que primeiro resolver isso aqui para depois multiplicar por 2. Então, resolvendo, nós vamos ter, ó, repete a primeira fração, 9 raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2, o inverso. Bom, repetimos o 2 aqui, né? Novamente, aqui, ó. 9 raiz de 3 vezes 1 é 9 raiz de 3, e 2 vezes 2 é igual a 4. Beleza. Agora nós vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 9, 18. 18 raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base vai ser 4,5. Bom, então, 4,5 raiz de 3 centímetros. Então, vamos ter agora a área total, né? A área total é igual à área lateral mais a área da base. Observe que aqui nós já temos a área da base e também já temos a área lateral, né? Então, vamos somar. A área total
é igual a 18 raiz de 3, que é a área lateral, mais 4,5 raiz de 3, que é a área total. Professor, por que deu 4,5? Gente, porque 9 dividido por 4, né, vai dar igual a 18 dividido por 4 vai dar 4,5, né? 2 vezes 9 vai dar 18, tá bom? 18 dividido por 4 vai dar 4,5. Então, nós temos aí a próxima informação. 18 raiz de 3 centímetros quadrados mais 4,5. Somando, ó, 18 raiz de 3 centímetros quadrados mais 4,5 raiz de 3 centímetros. Podemos colocar em evidência aqui o raiz de 3, né? Então, nós temos 18 mais 4,5. Observe que ficou em evidência o raiz de 3, tá? 18 mais 4,5 vai dar 22,5 raiz de 3. Bom, nós só podemos somar os dois números que estão aqui fora do radical, né? Então, 18 mais 4 dá 22,5. Raiz de 3 a gente repete. Agora, nós temos aí como indicação utilizar o valor de raiz de 3, né, por um número decimal. E vai ser aproximação. Então, a raiz de 3 aproximado é 1,73. Então, fazendo aqui o nosso último cálculo, a área total é igual a 22,5, né, que nós temos aqui, ó, vezes raiz de 3. Raiz de 3 vamos utilizar a aproximação para 1,73 centímetros quadrados, né? Então, 22,5 vezes 1,73 vai ser igual a 38,9 centímetros quadrados. Essa aqui, ó, é a área total da nossa figura, né? Desse prisma aí triangular, tá bom? Então, a área total do prisma triangular é 38,9 centímetros quadrados. Turma, observe que na resolução aqui dessa situação, nós trouxemos aqui, ó, cálculo de área do quadrado, cálculo de área de retângulo, cálculo de área de triângulo, né? Por enquanto. Mas vai ter um momento que nós vamos precisar trazer aí, ó, cálculo de área de pentágono, cálculo de área de hexágono, tá? E é claro que a gente precisa conhecer pelo menos dois básicos, os três básicos, né? A área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo não, né? A área do retângulo, do quadrado e também do trapézio. Se você tiver o conhecimento dessas três figuras, das quatro na verdade, das três na verdade, né? Para sombra da dúvida, é quadrado, retângulo e triângulo. É somente se você conhecer essas três figuras aí, o cálculo de área, qualquer outra figura você consegue determinar, porque você consegue partilhar essas figuras, né, e deixar ela na forma aí com a montagem de triângulos ou quadrados, tá bom? Bom, então a nossa aula de hoje foi essa. Nós falamos aí sobre a introdução, né, sobre prisma. Na nossa próxima aula a gente vai estar explorando aí sobre o volume de prisma, né? E hoje a gente vai deixar para vocês algumas atividades propostas. Turma, se porventura você não conseguir entender a questão, você mande aí, professor, não consegui entender essa questão, me dê o norte para tentar resolver aí ela. Como é que eu faço? Qual é o processo? Que eu estarei aqui pronto para ajudá-los, né? Vocês sabem que vocês podem contar sempre comigo. Então, vamos lá para a nossa missão. Vou deixar aí uma atividade para vocês fazerem, tá bom? E enviarem fotos da resolução que vocês conseguiram fazer. Vamos lá. A agenda, o livro didático, questões 1 a 4, né? Lembrando que a página é 42 e 43. Então, a questão número 1, questão número 2, a questão número 3 e a questão número 4, vocês irão resolver aí assim que terminar esse vídeo, tá bom? Bom, então nós vamos finalizando a nossa aula por aqui, tá bom? Desejo a vocês aí uma ótima tarde ou uma ótima noite ou qualquer horário que você estiver assistindo esse vídeo agora, tá bom? E a gente vai finalizar. No nosso próximo encontro a gente continua falando aí sobre prisma, tá bom? Um grande abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma!